E hoje nós vamos dar início ao tema Deus conosco. Como que a divindade se uniu para nos salvar, para nos dar a justificação, o perdão, a salvação, e como que eles se doaram por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a esse dom tão precioso que é a vida eterna. Então, nós vimos que temos observado que hoje, para que essa mensagem da justiça de Cristo possa avançar, deve haver uma unidade, deve haver união entre o povo, deve haver uma união entre o povo de Deus. E a gente tem observado que o nosso povo está dividido, o nosso povo está dividido em vários blocos. Mesmo dentro da verdade presente, temos visto essa desunião de pensamentos, de ideias, cada um pensa diferente, isso não pode acontecer. Nós vamos ver aqui que o que precedeu a descida da chuva temporã no livro de Atos, e o que vai preceder a descida da chuva serôdia agora nos nossos tempos. Vejam bem, em Atos 1,14 fala assim, que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então, eles estavam aqui, unidos, unânimes em oração e súplicas. E perseveravam, Atos 2, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles estavam unidos na mesma doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam o quê? Juntos. E tinham, queridos, tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, observem, leiam também Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 todo. E é muito sério isso que a irmã White fala. Assim como a Bíblia também fala que os 144 mil terão tudo em comum. Então, não pode o nosso povo estar dividido hoje. Eu penso assim, o outro pensa diferente, e há um racha hoje na verdade presente, mesmo na verdade presente. Uns não creem na mensagem da justiça de Cristo, hoje outros são legalistas. Um não crê na mensagem da natureza de Cristo pós-lapsariana, outros creem na pré. Então, assim, há uma divisão no nosso meio. E isso não pode acontecer. Para que ocorra o derramamento pleno do Espírito Santo na chuva serôdia, que nós já estamos nesse tempo, vocês sabem daquele texto que a irmã White fala, que na revelação da justiça de Cristo estaria acontecendo o quê? O alto clamor. Então, tem que haver uma unidade de pensamentos. Então, nós não podemos estar divididos. Por isso que lá em 1 João 4,1 fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, qual é a nossa regra de pesquisa? A palavra de Deus está lá em Isaías 8,20. A lei é o testemunho. Temos que estar focados, ligados diretamente no testemunho da palavra do Senhor. Por isso que a irmã White fala em Testemunho 5 o seguinte, irmãos, como embaixadores de Cristo, advirto-lhes que se protejam contra esses movimentos desviados cuja tendência é distrair a mente da verdade. O erro jamais é inofensivo. Ele fere, ele mata. Nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se acham plenamente fortalecidos pela oração e firmados onde? Na verdade bíblica. Por isso que meu apelo é, irmãos, vamos nos unir na verdade bíblica, porque ventos de doutrina têm tirado pessoas da fé, até mesmo levado pessoas que estavam na fé, até mesmo na verdade presente para o mundo. Por isso que nós temos que nos apegar firmemente à palavra. Até mesmo expoentes, expositores da verdade presente têm caído.
nós devemos agora vigiar, queridos, sabe por quê? Nós estamos vivendo exatamente no tempo que temos que avançar com a mensagem do terceiro anjo, mas o inimigo, ele tem sido muito bem sucedido nos seus esforços para trazer confusão. Por isso que nós temos que focar no que está escrito. Agora, o interessante, nós vamos estudar, como eu falei, a divindade, vai ser a série que eu e o Ivan vamos fazer, e a justiça de Cristo. Como que a divindade se moveu para nos salvar. Só que vai entrar na questão da divindade, que a gente sabe que é um dos pontos polêmicos hoje, nevrálgicos dentro da nossa igreja hoje. Mas a gente precisa ver o que está escrito nessa carta 73, de 1905. Os próprios testemunhos serão a chave com a qual explicaremos as mensagens dadas, assim como as escrituras são explicadas pelas próprias escrituras. Então, vocês podem ver que, se um texto do Espírito de Profecia parece estar discordante, parece dizer algo, nós temos que, no próprio Espírito de Profecia, pesquisar outros textos que vão corroborar aquilo que você está falando. Da mesma forma é a Bíblia. Olha, aquele que crê que o domingo é o dia do Senhor, ele não vai achar nenhum respaldo na Bíblia para isso. Mas ele vai tentar algum subterfúgio e vai achar algum texto que vai dar a ideia dele de que o domingo é o dia do Senhor. Então, a gente precisa de outros textos que vão mostrar que o sábado é o dia do Senhor. Então, assim acontece com a Bíblia, assim acontece com os testemunhos. Agora, olha que texto tremendo esse de advertência. Deveis estudar os testemunhos, não para escolher certas sentenças para usá-las como julgais conveniente para fortalecer as vossas asserções, enquanto desrespeitais as mais claras declarações dadas para corrigir vossos procedimentos. Então, a gente não tem que escolher textos para convencer as nossas asserções. Por isso que os textos têm que estar claros e busca um pouco ali, um pouco aqui, eles se harmonizam. É assim. Mas nós vamos falar da divindade, para nós entendermos como eles estão agindo em nosso favor. Mas as nossas mentes, assim como a mente dos anjos, são totalmente finitas, incapazes de compreender o que está na mente de Deus. Nós somos limitados, nós não conseguimos compreender a Deus. Porque a pergunta é, como pode alguém que é finito compreender um ser que é infinito, que é eterno, que é soberano, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente? Como pode? Então, a nossa mente não alcança isso. Mas hoje o homem quer entender Deus. Mas se ele não consegue entender, ele deixa de acreditar nele. É o que está acontecendo hoje. Ou então começa a elaborar ideias que não estão reveladas na palavra de Deus para desvirtuar aquilo que a palavra está falando a respeito de Deus. Aí a pergunta é, Deus é um mistério? Sim ou não? Ele é um mistério somente naquilo que não foi revelado sobre ele. Mas naquilo que está revelado é para nós. É o que fala Deuteronômio. É para nós e para os nossos filhos. Se está revelado, nós temos que buscar. Então, lá em Romanos 11, 33 e 34, fala assim, olha que texto tremendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Isaías 9, 6 fala que Jesus é um conselheiro, né? Ele pode, porque ele é Deus, então ele conhece a mente de Deus. Então, nós, seres humanos, não. Nós não conseguimos compreender, porque a nossa mente é finita. Agora, olha que interessante que fala em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ora, então não é Cristo que é conselheiro, que ele consegue penetrar na mente. O Espírito Santo também penetra na mente do Pai. Por quê? É uma mente divina. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus.
Olha, e aquele, falando Deus Pai, Romanos 8:27, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? Olha só, gente, olha que interessante. O Pai sabe qual é a vontade do Espírito Santo, ele conhece, sabe a intenção, ele compreende a mente. Aqui a gente está vendo duas individualidades, dois seres, como a gente vai ver muito claramente. E ele é, segundo a vontade de Deus, que intercede pelos santos. Nós vamos ver depois dois tipos de intercessão. A que Cristo faz e a que o Espírito Santo faz. Então, nós vamos apresentar a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas distintas. Nós vamos ver textos e textos sobre isso. Coeternas, os três. Imortal, eterno, infinito, onisciente, sabe tudo. Onipresente, está presente em todos os lugares. Onde você quiser aparecer, procurar, ali Deus está. Qualquer lugar que você esteja, você não consegue se esconder da onipresença de Deus. E onipotente, pode todas as coisas. É um Deus subsistindo em três pessoas, três seres distintos, mas é Deus um em relação à sua essência ou natureza ou substância indivisível, mas é três em relação à sua pessoa. Um não criou o outro. Interessante que a nossa mente, como eu falei, como ela é finita, ela não compreende isso. Três seres que nunca foram criados, sempre existiram na eternidade passada, eternos, sem existência separada. Três formas de consciência, três personalidades, com individualidade, nós vamos ver isso. A irmã White mesmo fala que são três agências distintas. E ela fala assim, são seres pensantes, operantes e individuais. Gente, isso é claro demais. Cada um com uma função. Agora que entra o amor poderoso desses três seres mais importantes do universo. Cada um com seu papel específico no plano da redenção, do nosso resgate, com o mesmo propósito de nos colocar no reino celestial. E qual é o papel do Pai, do Filho, do Espírito Santo no plano da redenção? O Pai elaborou, o Filho executou, e o Espírito Santo nos ajuda a experimentar os benefícios desse plano. Olha só que interessante esse manuscrito da irmã White, número 15, de 1898. Que salvação é revelada no concerto pelo qual Deus prometeu ser nosso Pai, seu Filho unigênito, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro e Santificador. Em solo nunca inferior a esse, nos é seguro colocar os pés. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando em favor do homem. Agora vejam, olha que frase. Todo o poder do universo celeste foi colocado em atividade para levar adiante o plano da redenção. Queridos, nós só vamos nos perder se nós quisermos nos perder, porque nós temos agora diante de nós todo o poder do universo celeste em atividade para executar a nossa salvação, trabalhando em favor do homem. Isso é um amor incomensurável. A gente não tem ideia, é um amor maior que o universo para resgatar o homem do pecado, resgatar o homem da morte eterna. A salvação dos seres humanos é um grande empreendimento que põe em ação cada atributo da natureza divina. Agora, vejam bem, prestem bastante atenção nessa frase. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quantas pessoas se comprometeram? 3. Se comprometeram a tornar filhos de Deus mais do que vencedores por aquele que os amou. Então, gente, comprometimento é uma ação pessoal. Então, os três seres mais altos do universo, as três pessoas, se comprometeram em nos salvar. Foi uma decisão por amor eterno, por amor eterno. Por isso que aqui fala que a divindade, manuscrito 127, moveu-se de compaixão pela raça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Então, vejam bem, eles se doaram,
eles se deram, eles fizeram esforços, assim como eles estão fazendo hoje. Quem hoje está se esforçando para nos salvar são os três. E eles estabeleceram o plano da redenção. Agora a pergunta é: o plano da redenção foi estabelecido quando? Lá atrás, na eternidade. Por isso, quem participava dos concílios dos céus? Os três participaram, está escrito aqui. Eu já vi pessoas falando assim, era só o pai e o filho. Não, os três participavam dos concílios dos céus, está aqui, porque o plano da redenção foi elaborado lá na eternidade. A nossa santificação é obra de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o cumprimento da aliança que Deus fez com aqueles que se ligam com Ele, para estar com Ele, aqui o Pai, com o seu Filho e com o seu Espírito em comunhão sagrada. Deus diz, saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis em coisa imunda, eu vou recebê-lo, e será para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a promessa de quem, queridos? Promessa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que se unem com quem? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que mostram por suas vidas que eles já estão seguindo o curso que seguiam antes deles se unirem com esses instrumentos divinos, receberão sabedoria do alto. Então, vocês podem ter certeza de que esse mover da divindade é algo, como diz o Ivanzinho, surreal. É algo surreal, porque a nossa mente não consegue compreender como que as autoridades mais sublimes do universo, os dignitários do universo, eles se comprometeram em salvar a mim e a você. Eles se comprometeram a colocar em nós a justiça de Cristo, a doar essa justiça maravilhosa que nos confere a salvação eterna. Isso é, assim, nossa mente não consegue compreender algo que está tão sublime, porque muito bem Deus poderia dar as costas para esse mundo caído, poderia virar esse mundo caído, porque tem tantos outros mundos criados, com tantos outros seres que não desobedeceram, mas eles foram resgatar essa ovelha perdida, que era aqui o planeta Terra. Não o planeta Terra, ele veio resgatar a mim e a você, para morar eternamente com eles. Aqui, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão buscando, desejando encontrar canais pelos quais eles possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Ou seja, eles, além de nos salvar, eles estão buscando aqueles que querem ser usados para salvar a outros e levar os princípios divinos da verdade. Agora, prestem atenção nesse manuscrito 45 de 1904. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a definição deles? A eterna divindade. Para mim, essa frase aqui já está fechada. Por quê? Está mostrando que os três são eternos, ou seja, não são criados, sempre existiram, nunca um derivou do outro, e são divinos, são plenamente Deus. E eles estão envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano que todo o céu está em união para contribuir no exercício das faculdades humanas em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices e em unir-se na grande obra designada, ligando os poderes celestiais com o humano para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, qual é o objetivo? Para que nós nos tornemos participantes da natureza divina e co-obreiros de Cristo. Esse é o objetivo, que nós sejamos participantes da natureza divina. Esse é o objetivo. E qual é o nosso esforço nessa participação? Nosso esforço, queridos, não é nós tentarmos parar de pecar, porque isso é uma impossibilidade por nossas próprias forças. O nosso trabalho nessa união com a divindade é permitir que eles ajam em nós. É permitir que essa obra seja feita de cima para baixo. Eles atuando em nosso coração. Mas quando? Quando nós abrimos a nossa mente, quando nós entregamos dia a dia, hora a hora, a nossa vontade, quando nós entregamos os nossos desejos, quando nós entregamos as nossas tendências,
tudo nós entregamos a eles, mas não é hoje, é daqui a uma semana, não, queridos. É hoje, amanhã, a toda hora, nós submetermos, esse é o nosso esforço. E como? Como que isso acontece? Qual é o segredo? Comunhão, entrega, oração, estudo da palavra, testemunho, jejum, consagração. Essa é a maneira de estar unido com a divindade nessa obra. E não é só a eterna divindade. Todo o céu está em união, porque os anjos participam também desse processo. Olha que coisa tremenda essa unidade. Por isso, queridos, nós não podemos estar divididos como um povo. Nós temos que estar unidos na verdade. Mas, como nós estamos ainda estudando sobre a divindade, tem um texto que muitos falam que não existe no original, que é 1 João 5,7, que fala assim: há três que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra, que aqui é Cristo, né, que é o Verbo, e o Espírito Santo, esses três são um. E claramente a divindade triuna é descrita. Mas a pergunta é: teriam sido introduzidas testemunhas espúrias, esses três que dão testemunhos falsos no texto, a fim de promover a doutrina trinitariana? Ou seria o contrário? Pistas com influência ariana, que a gente já vai entender o que é o arianismo, teriam apagado as testemunhas autênticas das cópias de textos sagrados a fim de ocultar essa doutrina. Vamos ver? Olha que interessante. Esse texto, ele não se encontra no texto grego adotado pelos criadores da ARA, da Almeida Revista e Atualizada, que é um texto crítico alexandrino, que não é fiel, mas a versão original de Almeida, onde saiu a King James, Reina Valera, a própria Almeida Fiel do Brasil, usou o Textus Receptus, que é a versão mais fiel, e nessa versão mais fiel, esse texto existe. E também nos manuscritos super antigos, esse nome aí, do século VIII, mais o manuscrito 629-61 do século XV, todos esses manuscritos, Peshitta siríaca, Ítala, igrejas africanas mais antigas continham esse texto. Então, às vezes, muitos falam assim, isso não está na Bíblia, como nós vamos ver já, Mateus 28:19. Prova que não está, prova que é um texto falso. Então, é muito mais fácil a pessoa falar assim, esse texto foi adulterado, esse texto foi mudado. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas frases. E muitos retiram da Bíblia aquilo que ela não diz a respeito de Jesus, para rebaixá-lo à categoria de um ser criado ou gerado. A gente vai entender esse gerado mais na semana que vem, quando nós estudarmos sobre a pessoa maravilhosa do Deus Jesus Cristo. E assim é ensinada uma concepção duvidosa a respeito de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, só aceitando a divindade do Pai. Esses são os monoteístas unitarianos ou antitrinitarianos, que aceitam somente a divindade do Pai. Para eles, Jesus foi gerado em algum momento do tempo, lá na eternidade, lá atrás, ou criado, ou mesmo criado, como já vi alguns falarem. E o Espírito Santo seria uma força ativa vinda do Pai, ou mesmo o Espírito de Cristo. Nós vamos ver textos inéditos de manuscritos em inglês que não foram traduzidos para o português, tremendos. Não percam os próximos estudos. São textos que não foram traduzidos, claros como a luz do dia, mostrando a singularidade, a individualidade, a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês. Então, como eu falei, citei Ária, né? Seriam arianos. Quem foi Ária? Na verdade, o imperador Constantino ele convocou o Concílio de Nicéia em 325 para lidar com questões doutrinárias. Ário era um bispo de Alexandria e Alexandre era outro bispo lá de Alexandria. Ário, ele viveu no quarto século e ele negou a pré-existência e a divindade de Cristo. Ele não cria que Cristo era Deus e muito menos que ele tinha pré-existência, eternidade. Ele acreditava que Jesus teria sido gerado ou criado do Pai. E também Ário não cria na divindade do Espírito Santo. Então, os arianos são antitrinitarianos porque não creem na doutrina da divindade triuna.
Eu evito falar a palavra trindade, porque a palavra trindade não existe na Bíblia, e pode confundir com a trindade que os pioneiros rejeitavam, e com razão. Eu vou mostrar para vocês qual era a trindade que os pioneiros rejeitavam. Mas, vamos lá, vamos por partes. Então, houve esse consenso, essa briga entre eles. Na verdade, Constantino não estava preocupado com isso, ele queria era ganhar suas guerras lá e territórios, e Alexandre de Alexandria cria na divindade de Cristo e na divindade do Espírito Santo, e assim ele apresentou. E agora a gente vai ver, como vocês já conhecem bem esses textos, né, a divindade na Bíblia, eu vou passar rapidamente. Em Gênesis aqui fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu já vi alguns falando assim, era o pai falando com os anjos. Não, porque aqui não é semelhança física apenas, semelhança no caráter, né? Então era a divindade falando, pelo menos mais que uma pessoa falando. Aqui também, eis que o homem é como um de nós, então a divindade falando, sabendo o bem e o mal. Aqui, esse texto de Gênesis, perdão, esse texto de Gênesis é fantástico, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio criou Deus. Essa palavra Deus, no original em hebraico, é Elohim, que significa deuses, no plural, no sentido de mais de um ser. Não deuses no sentido de politeísmo, não. Mas a palavra em si significa mais de um ser. Então, o Pai idealiza a criação. A palavra que é Jesus se expressa para tornar visíveis os pensamentos de Deus na criação. Vocês sabem que Jesus falou e tudo apareceu. Quando ele disse, haja luz, e houve luz imediatamente. A palavra cria, ela é poderosa. Nós já estudamos isso também várias vezes. A palavra tem poder, porque quando Jesus fala, tudo acontece. No final dos tempos, quando Jesus ressuscitar os mortos, ele vai falar para levantar e vai acontecer. E o Espírito Santo atua como vivificador, trazendo vida. Vocês estão percebendo que os três participaram na criação. Os três participaram da elaboração do plano da redenção. Os três estão participando da nossa santificação. Então, sempre unidos em prol da raça humana. No batismo de Jesus, nós também vemos perfeitamente a divindade. Ali, batizado que foi Jesus, eis que abriram-se os céus e o Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba. Como uma pomba. Ele não é uma pomba. Nós vamos ver vários textos depois, lá para frente, nos próximos estudos, que as formas de função do Espírito Santo aparecem como luz, como pomba, como vento, como línguas de fogo. Ele não é a língua de fogo, ele não é a pomba, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente vê aqui o Espírito Santo se manifestando como uma pomba, e eis que uma voz dos céus, que é a do Pai, fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vamos ver aqui textos de Paulo falando, por exemplo, aqui em 2 Coríntios 13, 14, olha, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Paulo aqui reconhecendo as três pessoas da divindade. Agora, é interessante, vocês vão ver, que tem textos que só aparecem duas pessoas divinas. Vocês vão ver, Paulo mesmo falando só o Pai e o Filho. Aí muitos falam assim, tá vendo como a terceira pessoa não existe? Esse silêncio é usual, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Eu vou dar um exemplo para vocês. A irmã White fala que para nós termos saúde, nós devemos comer 4 tipos de alimentos. Grãos, frutas, verduras e nozes. Isso está em um texto. Mas tem um texto que ela fala assim, nós devemos comer grãos e frutas. Aí vem algumas pessoas e falam assim, tá vendo como que não é para comer verdura? Aí cria a doutrina de que não pode comer verdes. Por quê? Ela não citou ali os outros dois, então cria uma doutrina em cima daquele texto isolado. Leiam aquele texto de novo, a irmã White fala que um texto tem que estar apoiado em outro. Então, tem textos falando dos três. Aqui Judas, por exemplo, fala assim,
Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, vocês estão vendo? E quando às vezes não inclui, vou mostrar mais coisas para vocês, não significa que não exista. Agora a gente vai pegar um ponto nevrálgico hoje, o batismo. O batismo que é em nome da divindade. Vem do grego onoma. Onoma significa nome pessoal, de pessoa. Deixando claro que as três pessoas divinas têm a mesma autoridade, o mesmo poder, e que são três pessoas. Mateus 28:19 fala assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, em nome dos três. Aí, alguns falam assim, mas esse texto foi adulterado, foi introduzido na Bíblia, em Mateus 28:19, porque tem outros textos na Bíblia falando que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Queridos, por que tem alguns textos citando que o batismo é em nome de Jesus? Por quê? O foco da controvérsia naquela época era Jesus. Então, muitos batizavam em nome de Cristo por causa disso. Mas nós vamos ver já já a irmã White falando que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante, né? E outros, quando encontraram os discípulos de João, perguntando se eles tinham recebido o Espírito Santo, eles falavam, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então, eles foram ensinados, eles passaram a conhecer, e a partir daí, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, vejam bem, se esse texto é falso, então a irmã White também é falsa, porque ela refere esse verso, faz referência a esse verso em 166 citações dela. Inclusive, ela já tinha usado em 1854, no seu livro Suplemento de Experiências Cristãs e Visões de Ellen White, na página 19. E ela jamais reclamou qualquer suposta adulteração dos seus escritos por terceiros. Olha só. Agora nós vamos ver, desses 166, nós vamos ver alguns textos. E olha só que amor da divindade em nos buscar até no momento do nosso batismo. Olha só. Quais foram as palavras ditas quando você participou do rito solene do seu batismo? Vocês lembram do dia do batismo de vocês? Foi o dia mais importante da nossa vida, em que nós selamos a nossa vida com a divindade, com o céu, com a verdade, com a justiça de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você era sepultado com Cristo no batismo e foi criado em novidade de vida. E as três grandes potências do céu se comprometeram a se cooperar com você em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então, o que eles fazem? Eles estavam lá, presentes no nosso batismo, os três, essas três pessoas divinas, e eles se comprometeram em cooperar com você, para manter você nessa nova vida. Ele não somente te converte, mas ele te mantém nessa nova vida. Isso é tremendo demais, é somente através da justiça de Cristo. E então, por causa disso, não devemos louvá-lo em cada respiração? Olha que coisa. Deuteronômio 6:4. Fala assim, ouve, ó Israel. Isso aqui é o Shema Israel, né? Olha só. Muitos usam esse texto para falar. E aqui só tem um único Deus, que é o Pai. Olha só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você ler no português, fica assim. Deus é o único Senhor, não tem outro. Só que exatamente nesse texto está a divindade claramente exposta. Por quê? Vamos analisar agora no hebraico. Vamos ver. A palavra Senhor é o tetragrama Yahvé, YHWH. Nosso Deus é Elohim, ele usou o plural. Moisés, quando escreveu, usou no plural. E a palavra único, Moisés tinha duas chances de usar, duas opções. Ou ele usava a palavra Errad, CH, aqui tem som de R. Errad, que é único em propósito, porém com pluralidade de pessoas.
É bem diferente da palavra Yahid, que significa único, somente uma pessoa, um ser. Em nenhum versículo a Bíblia usa a palavra Yahid para se referir a Deus. Olha que interessante ficou, então. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Elohim, mais que uma pessoa, é o único em propósito, porém, errado, né? Em pluralidade. Único Yahvé. E os 70, quando traduziram, lembra aqueles 70 que foram comissionados a traduzir a Bíblia do hebraico para o grego? Eles substituíram Yahvé por Kyrios, Senhor, e Errade por Eis, que é único também em propósito, porém com mais de uma pessoa, e Elohim por Teos. Então, o próprio Shema já fala que é mais que uma pessoa. Então, queridos, os antitrinitarianos, que são os que não creem na doutrina da divindade triuna, quando citam Ellen White para dar crédito à inexistência das três pessoas divinas, os escritos dela são reais, são autênticos, são incólumes, são verdadeiros, não foram mudados. Mas se a gente apresenta a doutrina da divindade dentro dos textos dela para corroborar essa doutrina, aí os textos passam a ser adulterados, corrompidos, manipulados, forjados. Aí a pergunta que fica é: se Deus não preservou a integridade dos textos sagrados, seja a Bíblia ou o Espírito de Profecia, como podemos então confiar sobre o que ela escreveu a respeito do grande conflito, da reforma de saúde ou mesmo da justiça pela fé? Vocês estão entendendo? Se o que ela escreveu sobre a divindade está errado, quem me garante que a justiça pela fé está certa? Quem me garante que o grande conflito é aquilo mesmo? Quem me garante que a reforma de saúde é aquilo mesmo? Queridos, Deus preservaria a sua palavra, porque ele não deixaria que nós fôssemos enganados. E outra coisa, olhem esse texto. Leio do princípio ao fim tudo que é copiado, para ver que tudo esteja como deve estar. Ela, quando escrevia os seus manuscritos, ela passava para as secretárias dela, e as secretárias datilografavam, depois passavam para ela relia, ela checava, ela olhava, ela tinha certeza, aí depois ela mandava para o prelo. Olha, leio todos os originais dos livros antes de serem enviados para o prelo. Podeis ver, portanto, que meu tempo precisa ser muito bem aproveitado. Além de escrever, sou convidada a falar em diversas igrejas, a assistir a reuniões importantes. Eu não poderia realizar esse trabalho sem que o Senhor me ajudasse. Então, ela lia, ela pregava, ela ensinava, ela participava, ela fazia 1001 coisas. E ela lia todos os artigos. Inclusive, queridos, ela lia os artigos que eram publicados nos periódicos dos outros autores que estavam precedendo o escrito dela e antecedendo os escritos dela. Isso vai ser muito importante quando nós estudarmos sobre os pioneiros, e o que um pioneiro falou, vocês vão ficar assim de orelha em pé, porque é demais, gente, é muito tremendo. E ela escreveu um artigo imediatamente após esse pioneiro, o que ele falou a respeito da divindade. É muito tremendo. Então, ela lia, ela conferia. Então, falar assim, esse texto foi taquigrafado, esse texto foi isso, foi adulterado. Gente, se foi taquigrafado, ela conferia tudo. Nada, absolutamente nada era publicado sem o aval dela. Vocês vão ver. Aqui, por exemplo, olha, a letrinha dela, olha que bonitinha. Aqui ela botando aqui 3 pessoas. Vocês vão ver uma coisa, olha, eu vou ampliar aqui, e aqui você vai ver que isso aqui é o rascunho dela, ela botou aqui personalidades. Aí eles falam, tá vendo como o texto foi adulterado? Em vez de pessoas, são 3 personalidades. Importa se é personalidade ou pessoa, mas são 3 pessoas ou 3 personalidades. E tem outros textos que ela fala 3 pessoas divinas. Então, não posso falar, porque qualquer pessoa que escreve aqui, tem muitos de vocês aqui que já escreveram livros, artigos e publicaram, mesmo artigos científicos, você está fazendo o seu rascunho, você bota uma perninha lá, bota um adendo, escreve, e depois, quando vai datilografar, você faz uma alteração. Isso aqui não é nada demais, isso aqui é usual em qualquer autor. E por isso ela fala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos. O que é infinito? Infinito é que não tem fim, não tem começo, não tem início. E oniscientes. O que significa isso, queridos? Onisciente. Olha,
é muito perigoso você desacreditar nos testemunhos, porque aqui ela está sendo muito clara, falando que cada um tem uma mente própria, independente. Um não pensa com a mente do outro, eles são oniscientes, eles sabem tudo, e eles recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus. Estão presentes em cada batismo. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí em diante a nossa vida está imersa na vida, a nossa vida está imersa na vida dessas três grandes personalidades. Demais, né? Muito tremendo. E o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a garantia de que essas potências, essas três potências, vão nos assistir em todos os nossos apertos, quando quer que os invoquemos. Qual é a promessa, queridos? Nós podemos orar a eles e pedir, Senhor, eu quero vencer esse pecado que eu não consigo vencer, são pecados que estão arraigados em mim, mas o Senhor pode me livrar. E você ora, e você clama, e você entrega, e você é liberto desse pecado pelo poder que há nas três pessoas divinas. E os que são batizados no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao iniciarem a vida cristã, declaram publicamente ter abandonado a servidão de Satanás. Nós abandonamos, nós não queremos mais nada com Satanás, porque nós nos tornamos membros da família real, filhos do celeste rei. Por quê? Nós somos assistidos pelas três pessoas mais sublimes do universo. De novo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses três grandes poderes infinitos, que estão o quê? Harmoniosamente comprometidos em trabalhar a nosso favor, se cooperarmos com eles. Qual é a nossa cooperação? É o que eu falei para vocês. A nossa cooperação é a entrega, é a consagração, é o relacionamento, é o estudo diário da palavra, é a oração, é a comunhão. Essa é a nossa entrega. Agora, vejam bem. Agora vamos pegar assim, algumas objeções comuns. Alguns usam textos fora do contexto para darem a falsa ideia de que Ellen White exclui a pessoa do Espírito Santo, quando, na verdade, o texto mostra que o contraste não é feito com o Espírito Santo, ela está contrastando com outros seres ou mesmo com outros deuses. Olha só, o Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidades daqueles. Ó. A ele, o Pai e o Filho. Olha esse texto aqui de instrutor jovem. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Está vendo como o Espírito Santo não pode ser exaltado? É o que falam. Porque pegam esse texto isolado e não vê o contexto. Ela está contrastando com outros deuses, está contrastando com outros seres. O próprio texto de João 17,3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, isso aqui é o que a gente fala assim, essa omissão é usual na linguagem bíblica do Espírito de Profecia. Por exemplo, o livro de Esther, quando ele foi escrito, não fala em nenhum momento de Deus. Aí eu vou falar assim, esse livro aí é falso, porque não fala de Deus, então esse livro está fora. A Bíblia não fala em nenhum momento da palavra milênio. Nem existe na Bíblia a palavra milênio, mas a gente prega o milênio. E aí? Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com versos isolados, por isso que, muitas vezes, isso é uma questão de interpretação de texto. A gente precisa pegar o texto original, a gente precisa ver o antes, a gente precisa ver o depois, analisar tudo, para não ter uma interpretação errada. É uma questão de semântica no português. Por isso que a nossa santificação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nasceu de novo, tem se tornado um novo ser em Cristo Jesus. Então, coopere com os três grandes poderes do céu que estão trabalhando em seu favor. Agora, olha esse texto da Review. Gente, que texto tremendo! Review de 1º de janeiro de 1881. Vamos consagrar a Ele tudo o que somos, tudo o que temos, e em seguida possamos todos se unirem para volumar as músicas. Louvado seja Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Louvai-o, todas as criaturas aqui embaixo. Louvai-o acima, vós hostes celestiais. Louvai quem? O Pai.
louvai o Filho e louvai o Espírito Santo. Ué, o Espírito Santo não pode ser louvado? Só pode ser louvado quem é Deus. Ele não pode ser adorado? Aqui está mostrando que ele pode ser louvado, sim. Vejam esse manuscrito. Aqui está o original em inglês. Manuscrito 139 de 1906. É um contexto dos salvos no céu. Olha que impressionante esse texto. Eu vou botar aqui a tradução para vocês. Agora, um breve assunto. À medida que os santos de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: vinde benditos de meu Pai, e herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, os salvos lá no céu, isso. As harpas de ouro são tocadas e a música flui através de toda a hoste celestial. E os salvos, eles prostram-se e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que tremendo! Os três sendo adorados na eternidade quando chegarem os salvos no céu. E o que se segue? O que contemplei depois? Um encontrando o outro, dizendo, à medida que se abraçavam, umas faces brilhando com a glória de Deus: foi você que me apresentou a verdade. E eu não dei atenção a princípio. Como estou feliz, eu estou aqui agora. E quando isso acontecer, por toda a corte celestial, ações de graça, louvores a Deus por aqueles que foram instrumentos para ganhar outros para a verdade, que deviam vir e ter um interesse por eles. E eles se uniam aos salvos. Que reunião, que reunião. Eu quero fazer parte dessa reunião e eu tenho certeza que você também quer fazer parte. E vamos nos prostrar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitos falam, esse artigo aqui, esse manuscrito foi taquografado. Nós já vimos que a irmã White, ela conferia tudo, passava pelo crivo dela, nada. E mesmo, querido, se ela tivesse publicado isso, tivesse errado, se fosse errado, vocês não acham que o Espírito Santo ia falar pessoalmente com ela e falar: corta isso que eu não mandei escrever, tira, porque isso não é meu? Ele não falaria? Com certeza. Agora que fala: os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e Espírito Santo. O que são dignitários? São dignos do alto nível celestial do universo, dignos de toda adoração e louvor. Munindo os discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos do céu. Quem são os três poderes mais altos do céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, qual é a nossa cooperação? É aquilo que eu falei para vocês. É a entrega. É dia a dia. É a hora, é minuto a minuto. Não é de baixo para cima, não é o que eu faço para eles, porque nada do que a gente faz para eles tem valor, porque nós somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, precisamos reconhecer a nossa miserabilidade, queridos. Só quando a gente entender que nós não somos nada, que a nossa glória está no pó, é que nós vamos abrir o nosso coração para a justiça de Cristo agir em nós. E eles estão almejando fazer essa obra em nosso coração hoje. A divindade moveu-se de compaixão. Olha, é amor, é amor. Pai, Filho e Espírito Santo deram-se a si mesmo ao estabelecerem o plano da redenção. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era o quê? O povo do passado? União com quem? Com Deus Pai, com o Espírito Santo e com Cristo, união com os três. Eu não posso me unir com um só, não serve. Eu não posso me unir só com dois, também não serve. Eu tenho que me unir com os três, porque os três estão empenhados na minha salvação, na sua salvação. E assim os que venceram no passado, eles estavam unidos com os três. Agora vocês vão ver textos fortes, claros. Vejam bem. Quando se entregaram a Cristo no batismo, assumiram um compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, no seu batismo, os três estavam lá. No nosso batismo, os três grandes dignitários pessoais do céu. Ora, se é pessoais, irmãos, são pessoas, são seres. Vocês estão entendendo? São seres, não são força ativa ou algo etéreo que sai e emana do outro. São pessoas.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três santos dignitários do céu, declararam que fortalecerão os homens para vencer os poderes das trevas. Eles declararam que vão nos dar força para isso. E aí os três assumiram o compromisso de cooperar com os santificados instrumentos humanos. Vocês estão vendo que isso tudo de artigos em inglês que foram traduzidos para o português. Em nosso batismo, nos comprometemos a ele e receber a ordenação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses três grandes poderes do céu. Aqui falando de novo, que no nosso batismo nós nos comprometemos a quebrar toda a conexão com Satanás e seus agentes. Queridos, nós precisamos falar isso para o Senhor. Senhor, eu não quero mais nada de Satanás, eu não quero mais nada dele, não quero absolutamente nada que provém dele. O Senhor me resgatou da lama do pecado e me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo o céu está trabalhando para esse objeto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos em cooperar com os instrumentos humanos santificados. Mas, então, veio a questão do batismo na época de Jesus, depois de Jesus, né, dos apóstolos. Os apóstolos batizavam, então, em nome de Cristo ou batizavam em nome da divindade? Vamos ver? Olha só. Os apóstolos batizavam em nome da divindade triuna. Vi que nos dias dos apóstolos a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ordenando e administrando as ordenanças da casa do Senhor. Então, os apóstolos, os discípulos, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, de novo, Atos dos Apóstolos 15. Deviam os discípulos levar avante sua obra em nome de Cristo. E em seu nome deviam apresentar suas petições ao Pai, que recebiam resposta. Deviam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a norma do prosseguimento e fonte do seu sucesso. Então, os apóstolos batizavam ou não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 é verdadeiro ou falso, queridos? Verdadeiro, né? Aqui falando de novo que Deus deu comissão aos seus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, de novo, o rito do batismo, as três maiores potências do universo, os três grandes poderes do universo. Vocês estão vendo que são seres pessoais. E aqui também, olha, falando, olha que tremendo, ó. O obreiro de Deus é o agente através do qual a comunicação celestial é dada. E o Espírito Santo dá o quê? A autoridade divina para a palavra da verdade. Por que ele dá autoridade divina? Porque ele é Deus. As três grandes potestades do céu são testemunhas. Testemunha que dá testemunho, está ali presente. São invisíveis, mas estão presentes. Eu tenho três pessoas em cada batismo. Vocês estão percebendo isso? Que os textos são claros. Eu não tenho um que ao mesmo tempo é dois, não. E ele é dois ao mesmo... Não, isso não existe. Isso é sabelianismo, isso é modalismo. A gente vai ver isso mais para frente, olha lá. Os três poderes da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se comprometeram a serem a sua força e eficiência em sua nova vida com Cristo Jesus. Agora, esse texto, eu faço questão de ler claramente com vocês. Vejam bem. Você nasceu de Deus e encontra-se sob a aprovação e poder dos três seres mais santos do céu. Eles, três seres, são três pessoas. Não são duas pessoas e uma tem um poder ou uma força que é imanente, que ele emana. Não. Na verdade, quando fala que Jesus, ele envia, ou Deus envia o seu Santo Espírito, não está falando de inerência, está falando de procedência. Procede do Pai, procede do Filho. Nós vamos ver isso mais à frente. Nós vamos ver o trabalho de cada pessoa divina em prol da nossa salvação. A gente vai entender. Não é inerência, é procedência. Agora, olha aqui, a mensagem para os pais. Isso está na revista Sinais dos Tempos, de 1902. Você deve educar-se de acordo com seus votos batismais, falando do voto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que iria viver para Deus e não tem direito de quebrar essa promessa.
a ajuda dos três grandes poderes é colocada à sua disposição. Olha só. E os três se comprometeram a ajudá-lo nos seus esforços altruístas para transformar homens da injustiça para a justiça. Vocês estão vendo o trabalho dos três em nos transformar de seres injustos, pecadores, desgraçados, miseráveis, em seres justos sem sermos, porque Deus olha para o seu filho e a sua justiça, da escuridão para a luz da verdade. E não nos esqueçamos que os três grandes poderes do céu estão atuando e que a divina mão está no volante da nossa vida. Não esqueçamos de novo os três poderes. Aqui são vários textos. Ó, estamos na jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui mostrando também que quando nós somos batizados em nome dos três, nós declaramos publicamente que nós renunciamos o serviço de Satanás. Por quê? Nos tornamos membros da família real, filhos do Celeste Rei. Todos nós não somos mais daquela vida passada. Por isso que os três estão atuando na nossa vida. E, de novo, em nome dos três, nós somos sepultados com Cristo, e daí em diante nós consagramos a nossa vida a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. De novo ali. Olha, eu estou falando aqui vários, são 166, mas eu não botei os 166, não. Só os mais claros, né? Aqui, ó. Os três grandes poderes do céu são testemunhas invisíveis, mas presentes. E aqui, quando que você reconhece a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, de novo, batizando em nome do Pai. Esses parênteses estão incluídos no original, na review. Um Deus pessoal. O Filho, príncipe salvador pessoal. E o Espírito Santo enviado do céu para representar a Cristo. As três maiores potências do universo se comprometeram em trabalhar com aqueles que tentará salvar o perdido. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente invisível aos olhos mortais. Toda a plenitude da divindade. Mas o Filho não é? Sim, o Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. E o Consolador, que Cristo prometeu enviar depois de ascender aos céus, que é o Espírito Santo, ele não é? Ele é toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Vocês estão vendo que os três, toda a plenitude da divindade. Por isso que ela chega ao ponto de falar, há três pessoas vivas. Queridos, três pessoas não são duas, por favor. Isso é português. Há três pessoas vivas, pertencentes ao trio celestial. Manuscrito 21 de 1903, foi novamente escrito em 1905. Isso não é falso, esse texto é real. Isso não foi adulterado, é real. E em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida de Cristo. Vocês estão vendo? Três pessoas vivas. Mas existem textos que sugerem que o Espírito Santo é o próprio Cristo? Tem. Nós vamos ver. E a gente vai entender. A gente vai entender o que esse texto quis dizer. Já já a gente vai ver. Aqui de novo, olha lá, personalidades. Olha só. Olha aqui, esse texto aqui é datilografado da secretária da irmã White. E a gente vê aqui a letrinha dela fazendo as anotações. Olha aqui, ó, que está sublinhado de vermelho. Há três pessoas vivas no trio celestial. Olha lá. Portai-vos de tal modo que os três grandes poderes do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, possam ser a vossa competência. Aqui, olha de novo, ó, o manuscrito dela, o datilografado, aqui o manuscrito, olha. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, são três pessoas, e a gente vai ver já já que essas três pessoas, vejam bem, são três agências distintas. O que significa, gente? Distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que trabalham juntos pelos seres humanos. O que são agências distintas? São agências pessoais distintas. Um não é o outro. São pessoas diferentes, com as suas individualidades operantes e independentes, mas que agem em comum acordo para a nossa salvação.
no plano da redenção. Vocês estão vendo aqui, ó, três, aqui ó, no original, três agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui. Por que então não deveriam aqueles que estão combatendo contra os poderes das trevas marchar adiante com fé e coragem? Deus, Cristo e o Espírito Santo estão ao seu lado. Tenham essa certeza que tem os três ao seu lado. Aqui ela falando contra essa ideia panteísta que estava surgindo na época de Kellogg. Ela falou assim, fui instruída a dizer que os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem definições como essa. O Pai é como a luz invisível, algo etéreo. O Filho é como a luz corporificada e o Espírito é uma luz derramada. Todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas e inverídicas. Aí é quando ela diz que os três são pessoas. Então, o que a gente pode ver nesse estudo inicial é que mesmo as verdades sobre a divindade triuna na mente de Ellen White, elas foram reveladas progressivamente e foram esclarecidas aos poucos no próprio escrito dela. Ela não tinha toda a luz no início. Por exemplo, em 1850, ela escreveu: Cristo e o Pai são seres pessoais com forma tangível. Ela nem cita o Espírito Santo. Em 1869, ela fala assim, Cristo é igual a Deus. Em 1872, ela fala, Cristo não foi criado. Em 78, ela fala que Cristo era o eterno Filho. Em 87, ela já fala que Cristo preexistia com o Pai desde toda a eternidade. Até que em 88, ela fala da plena divindade de Cristo. Nós vamos ver na semana que vem um texto de Andreessen, falando que ele teve que pesquisar nos originais e buscar nos originais, porque ele não conseguia imaginar que Ellen White estava falando que em Cristo não há vida emprestada, não derivada, que era uma vida própria, autoexistente. Em 88, ela fala que ele era um eterno com o Pai. Em 90, ela diz que ele é autoexistente, a sua divindade não é derivada do Pai. Até que, em 1897, ela fala, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Olha que tremendo. Em 98, ela diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Em 98, ela repete, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. E em 1901, 1905, três pessoas viventes no trio celestial. Então, queridos, nós vamos concluir agora esse nosso estudo de hoje. E uma coisa interessante a gente precisa ver. Se a divindade triuna fosse uma doutrina falsa, por que Ellen White não reprovou seus contemporâneos que escreveram tão extensamente em consenso sobre esse tema a partir de 1897? Ela estava viva, ela poderia muito bem recriminar a Prescott, a Jones, que fala abertamente do Espírito Santo. Vocês vão ver Jones falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Vocês vão ver pastor Daniels, vocês vão ver Haskell e tantos outros pioneiros falando sobre isso. E ela não reprovou nenhum deles quando ela estava viva, ela poderia ter reprovado. E se essa doutrina fosse a apostasia ômega, como muitos alegam, por que a irmã White não teria falado tão abertamente, tão claramente sobre esse assunto, alertando a igreja? Mas, pelo contrário, ela mesma fez inúmeras citações trinitarianas. Uma vez eu estava conversando com um anti-trinitariano e nós apresentando, ele mostrando os argumentos dele, né? Eu tenho estudado esse tema há mais de 20 anos, e ele mostrando, depois eu mostrei para ele o que a gente estava estudando de uma forma bem fraterna. E quando eu terminei a apresentação, ele disse, realmente Ellen White é trinitariana, eu concordo com você. Está escrito, está claro, não tem como negar. Realmente ela é trinitariana. E por causa disso, a partir de hoje, eu deixo de acreditar nela. Falei, como assim? Você deixa de acreditar nela? E tudo que ela escreveu, não creio mais. E pouco tempo depois, essa pessoa foi para o mundo das drogas e hoje está fora da mensagem. Então, é uma coisa muito séria descrever do espírito de profecia, descrever do que está escrito.
Então, hoje nós podemos ter uma certeza, queridos, de que os 3 mais altos poderes do universo estão trabalhando para a nossa salvação individual, pela minha, pela sua, para cada um de vocês, através da justiça de Cristo, através da fé. Louvado seja Deus, porque nós temos a divindade em nosso favor, estão buscando a nossa salvação e quer que nós estejamos no reino eterno. Em breve, tudo isso vai se concretizar. Por isso que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Que Deus nos abençoe, nós possamos ter a certeza do nosso Deus conosco. Deus conosco, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo estão conosco para nos salvar e nos livrar da lama do pecado e da morte eterna. Vamos agora, então, orar ao Senhor e agradecer pela sua palavra e vamos, então, clamar ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Querido Deus, nosso bondoso e nosso Pai, muito te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por seu cuidado por nós, por seu amor que não tem fim, seu amor que é maior que o universo. Nós não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão por nos buscar onde nós estávamos perdidos na lama do pecado e nos elevar a Ele, sacerdote, no seu bem celestial. Pai querido, Pai, muito obrigado, porque a divindade se doou, deu-se a si mesmo um prol da raça perdida. Nós estávamos condenados a morrer a morte eterna, mas o Senhor se comprometeu em doar o seu próprio Filho, morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E o Filho doou o seu Santo Espírito para que pudesse trabalhar na nossa mente e glorificar a Cristo, assim como Cristo glorificou o nome. Ó Pai querido, muito obrigado por ter mostrado essas verdades. Que o Senhor possa nos unir como um povo, possamos como 144 mil formados quadrados perfeitos, em unidade de pensamento, em unidade de doutrina, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão, assim como os discípulos do princípio estavam unidos e receberam o pleno poder da chuva temporânea até hoje. Que assim estejamos unidos, Senhor, para receber o pleno poder da chuva serôdia que cairá agora sobre a terra. E já está. Nós te agradecemos e pedimos que nós sejamos esses arautos do nosso amor, que possamos ser capacitados e forçados a pregar essa verdade. Mas precisamos primeiro também, Senhor, sermos purificados pelo sangue que nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos, ó Pai, a entregar as nossas vontades, as nossas mentes completamente a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não impedir Jesus de agir em nós, por favor. E essa bênção tríplice dos 3 poderes mais altos do céu, que é o Senhor, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, possam trabalhar em nossas mentes e possamos cooperar como o Senhor para estarmos juntos, Senhor, em breve nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a chegar na próxima para mais um estudo da tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos essas bênçãos no doce e maravilhoso nome de Jesus, que reina para todos sempre. Amém.